Sejam bem-vindos ao canal Top LHB Revista Eletrônica. Se inscrevam no canal porque em breve teremos novos tops. Devido à grande quantidade de tropas de elite das Forças Armadas Brasileiras, transformaremos este Top 10 em Top 11. Conheça agora as 11 tropas de elite mais bem treinadas e equipadas das Forças Armadas Brasileiras. Suas missões, técnicas, treinamento, armamentos e muito mais. Top 11. Guerreiros de Caatinga. O Brasil é um país de tamanho continental e formado por diversos biomas completamente diferentes entre si, por isso, o Exército Brasileiro mantém em sua doutrina de emprego a especialização de seus combatentes em operações em alguns destes variados biomas. O 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Petrolina, Pernambuco, é a unidade de elite especializada em operações na Caatinga. E através do seu Centro de Instrução de Operações na Caatinga, dissemina suas técnicas para outras unidades operacionais do Comando Militar do Nordeste. Responsável por defender esta região do país contra a agressão externa. Os guerreiros de Caatinga, que pelo seu modo de emprego e doutrina operacional também podem ser considerados comandos de Caatinga e deserto. São combatentes especialmente treinados e adaptados para sobreviver e operar neste que é um dos biomas mais inóspitos do mundo, semelhante a deserto. A vegetação é agressiva com muitas plantas com espinhos, a grande variedade de animais peçonhentos, abelhas e vespas. O ar é seco dificultando a respiração. O solo é pedregoso dificultando a locomoção, a escassez de água e o calor é escaldante. Por isso os guerreiros usam uniformes específicos para a Caatinga, feitos de material mais resistente para permitir o deslocamento no interior da Caatinga sem comprometer a integridade física da tropa, além de proporcionar uma melhor camuflagem. Os guerreiros de Caatinga usam uma farda confeccionada em brinco caque com reforço de couro nos braços, pernas e peito, para proteger o corpo do militar do contato com espinhos, galhos secos e pedras. Em oposição ao capacete que concentra grande quantidade de calor, provoca ruídos em contato com os arbustos e reflete a luz, é usado um chapéu semelhante ao adotado pelos vaqueiros regionais, com pala dobrável e extensão para proteger a nuca, há necessidade de se utilizar óculos de acrílico e luvas de couro que protegem o dorso e a palma da mão, mas permitem o livre movimento dos dedos. Os guerreiros de Caatinga são completamente formados após concluírem com estes estágios básico de combatente de Caatinga, avançado de combatente de Caatinga e de caçador de Caatinga, com duração total de 6 semanas, onde os militares alunos recebem instruções sobre alimentos de origem vegetal e animal da Caatinga, como obter e purificar a água, o processo de orientação na Caatinga, os efeitos do calor sobre o combatente, primeiros socorros, patrulha, camuflagem, operações na Caatinga, etc. O armamento de dotação do guerreiro de Caatinga é o padrão do Exército Brasileiro, fuzil Imbel IA-2. Pistola Beretta Taurus, M975. Submetralhadora Beretta Taurus M9, e para apoio, o rifle Imbel AGLC, as metralhadoras FN Minimi, FN Mag e .50 M2 Browning, lança-granadas M203, morteiros M936 e M949. Canhões sem recuo Carl Gustav Bialak, e míssil anti-carro MSS 1.2. Com o processo de modernização do Exército transformando as brigadas de infantaria motorizadas em infantaria mecanizadas, é previsto que os combatentes de Caatinga vão operar em modernos veículos blindados de transporte de tropas Guarani. Top 10. Guerreiros de Montanha. A 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, e com unidades operacionais espalhadas por toda a cadeia montanhosa de serra,
entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, é uma grande unidade militar especializada no combate em ambiente de montanha. Sua unidade mais tradicional é o 11º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, sediado em São João del Rei, que há décadas desenvolve a doutrina operacional especial de operações em montanha, e que participou da tomada de Montese, região montanhosa italiana durante a Segunda Guerra Mundial. A unidade possui uma seção de instrução em operações em montanha, que prepara os combatentes da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha com os estágios e cursos, que ao todo somam mais de 3 meses de formação militar, cujo ápice é o curso avançado de montanhismo, onde o guia de montanha é preparado para liderar agrupamentos de combate a cumprir missões de reconhecimentos especializados e ações de comandos em um ambiente montanhoso. O armamento da unidade é o de dotação padrão do Exército Brasileiro já citado antes, acrescido de equipamentos especiais para técnicas de escalada militar e de armamentos típicos de infantaria leve, mais leves e desmontáveis para facilitar o transporte por helicópteros, como os obuses Otto Melara Mod 56. Os guerreiros de montanha, como tropa de infantaria leve do Exército Brasileiro, são transportados para o campo de batalha através dos modernos helicópteros Super Cougar, da aviação do Exército. Top 9. Fuzileiros Navais. O Corpo de Fuzileiros Navais é a infantaria de marinha do Brasil, responsável por projetar o poder naval sobre a terra sempre que for necessário garantir o domínio de uma cabeça de praia oceânica ou fluvial, ou seja, sempre que a Marinha do Brasil precisar garantir a ocupação terrestre de um território a fim de que desta forma seja possível o domínio e circulação do seu litoral ou rios, serão empregados os fuzileiros navais. Com tamanha responsabilidade, os fuzileiros navais precisam se adestrar para uma variada gama e tipos de operações em ambientes tão diversificados como o Pantanal Mato-Grossense, a Bacia Hidrográfica Amazônica, o litoral montanhoso do Sudeste e a caatinga que circunda o Rio São Francisco. E para isso tem à sua disposição 4 navios anfíbios de multipropósito e desembarque de tropas e carros de combate, onde podem desembarcar seus blindados SK-105 Coracier, M113, Moag Piranha e o blindado anfíbio Ave 7A1. Para as operações heletransportadas utilizam o helicóptero Super Cougar. O Corpo de Fuzileiros Navais possui unidades distribuídas em todas as regiões do Brasil, mas a sua principal grande unidade de combate, a Força de Fuzileiros da Esquadra, fica baseada no Rio de Janeiro. O batismo de fogo da unidade foi a tomada de Caiana na Guiana Francesa em 1809. E desde então participou de praticamente todos os conflitos internos ou externos em que o Brasil participou. O armamento padrão de dotação dos fuzileiros navais é o fuzil M16, a pistola Taurus PP-92 e a submetralhadora Taurus MT-12, e para apoio, o fuzil de precisão PMG CAT-2. As metralhadoras FN Minimi, FN Mag, .50 M2 Browning e o lança-rojão AT-4. Top 8. Paraquedistas. Os homens da Brigada Paraquedista do Exército passaram um fim de semana na Serra da Misericórdia e nos principais acessos ao Complexo do Alemão em busca de bandidos que ainda estão ali na comunidade. Já imaginou saltar de paraquedas e cair no meio de um rio, por exemplo, como o Rio Amazônia? Imaginou? Isso carregando mais de 50 quilos de equipamento. Pois é exatamente o que uma companhia inteira do Exército fez. Uma mistura de treinamento militar extremo e esporte de alto rendimento. Que homens são esses que pedem a Deus a luta e a tormenta? Tudo pela pátria. A Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada no Rio de Janeiro, é tropa de pronto emprego integrante da Força de Ação Rápida e Estratégica do Exército.
Em caso de invasão externa, a unidade responsável por ser lançada imediatamente de paraquedas atrás das linhas inimigas e dar combate ao invasor. Seja esta invasão realizada por tropas blindadas ou não em qualquer parte do território nacional. Por isso, os integrantes da Brigada Paraquedista são adestrados nos mais variados tipos de operações em todos os biomas brasileiros, especialmente o de selva, pantanal, caatinga e montanha. Devido às características do emprego de tropas paraquedistas, que precisam lutar cercados atrás das linhas blindadas inimigas e longe de qualquer apoio, o adestramento das tropas paraquedistas do Exército Brasileiro é um dos mais completos e extenuantes da força. A Brigada Paraquedista é o berço das tropas de operações especiais do Exército Brasileiro, a saber, os precursores, comandos e forças especiais, e teve papel decisivo no combate a guerrilhas comunistas rurais que se alastravam pelo Brasil a partir da década de 1960, sobretudo a guerrilha do Araguaia, e fez parte do primeiro contingente brasileiro que chegou ao Haiti, combatendo as guerrilhas insurgentes daquele país e o pacificando para a chegada de demais contingentes. O armamento dotado pelos paraquedistas é o padrão utilizado pelo Exército, já citado antes, acrescido de armas, equipamentos e veículos apropriados para serem lançados por paraquedas. Os paraquedistas são lançados no campo de batalha por aeronave C-130 Hércules e em breve pelo KC-390 da Força Aérea Brasileira. Não dá pra ver nada, já estamos quase, pelo que eu estou vendo aqui, quase. Tem que atirar por cima. Segura agora, vai! Segura! Segura! Devagar, devagar! Tucano, tira pro chão, Tucano! Top 7. Guerreiros de selva. Nasce aubite, aiu naimuite, sheaba iba, mupeswara, aiu pui, yapore penyang, ka aimu nangwama, angaru dama. Maraniru pabe. Ae o yoro pota. Katu maranauera. O afamado CIBS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, sediado em Manaus, forma sargentos e oficiais combatentes como guerreiros de selva que serão distribuídos para serem comandantes de tropas formadas por soldados indígenas das 5 Brigadas de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, os Sabiras. 1ª, 2ª, 16ª, 17ª e 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Sediadas respectivamente nos estados de Roraima, 2 no Amazonas, Rondônia e Pará, e com unidades de combate distribuídas por toda a Amazônia brasileira. Poucos exércitos do mundo gozam de tamanho prestígio no que diz respeito a tropas de selva como o Exército Brasileiro. O CIBS possui concorridíssima disputa internacional por vagas entre oficiais de países aliados, e os guerreiros de selva brasileiros do 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel competiram contra as melhores tropas de guerra na selva do mundo e foram vencedores da 1ª competição internacional de patrulha na selva e vice-campeões da 2ª edição, consolidando o Exército Brasileiro na posição de referência mundial no que diz respeito a tropas de guerra na selva.
Os guerreiros de selva brasileiros, de acordo com sua doutrina operacional e modo de emprego, atuam como comandos de selva destacados e autônomos, com a função de negar a um invasor mais numeroso a livre circulação pela Amazônia brasileira. A formação dos guerreiros de selva contempla diversos estágios e o curso de guerra na selva, cuja formação completa dura cerca de 7 semanas, e contempla sobrevivência na selva, construção de abrigos e pontos de observação improvisados, orientação e navegação com bússola e mapas. Logística em combate na selva, com a construção de túneis e túneis subterrâneos e o aproveitamento de búfalos para transporte de material, operações embarcadas, teletransportadas e locasting, explosivos e armamentos, armadilhas e armas improvisadas, patrulha, técnicas de camuflagem e de caçadores sniper, evacuação médica, de reconhecimento especial e de ações de comandos em selva, entre outras. Os armamentos e equipamentos dos guerreiros ou comandos de selva brasileiros são os de dotação do Exército Brasileiro, já citados antes, acrescidos de material mais apropriado para o combate na selva e ou de origem indígena, como a balestra, zarabatana com dardos envenenados, a espingarda Remington 870 e os lança-granadas Melcor MGL MK e M79. Top 6. Paraçar. O Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, sediado em Campo Grande, também conhecido como Paracomandos ou Paraçar, é a unidade especial da Força Aérea Brasileira incumbida das operações especiais de salvamento e resgate em combate, de reconhecimento especial, de sabotagem, de comandos e de contra-terrorismo. A formação de um piloto de combate é extremamente técnica e longa, é uma mão de obra altamente especializada e de difícil reposição, por isso, as forças aéreas da maior parte dos países possuem tropas especializadas em se infiltrar em área terrestre ou marítima controlada pelo inimigo e realizarem o resgate de seus pilotos, que se ejetaram da aeronave abatida em combate, como também para capturar pilotos inimigos, e para essas missões SAR, do inglês Search and Rescue, busca e resgate, a Força Aérea Brasileira conta com homens altamente preparados do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, que usam um moderno helicóptero Super Cougar em configuração SAR. Os paracomandos também estão aptos a serem lançados por paraquedas. Normalmente são lançados das aeronaves C-95 Bandeirante para localizarem e se infiltrarem em bases aéreas inimigas com o intuito de passar informes sobre quantidade e modelos de aeronaves, radares e sistemas de artilharia antiaérea, balizar o seu exato posicionamento para bombardeio aliado, realizar ações de sabotagens nestes equipamentos ou ações de comandos, destruindo radares, artilharia antiaérea e aeronaves inimigas ainda no solo, assim como as suas pistas de pouso e decolagem com explosivos. Também é de sua responsabilidade as ações de contra-terrorismo com vistas a libertar reféns e recuperar instalações aeronáuticas ou aeronaves capturadas por terroristas em qualquer aeroporto ou hangar do Brasil. Inclusive, em 1972, atuaram em conjunto com o COI da Polícia Militar de São Paulo no resgate de reféns do avião Varig Electra II em São Paulo, que havia sido sequestrado por terroristas comunistas. Em 1973, um forte terremoto atingiu a Nicarágua. O prédio da Embaixada do Brasil ficou severamente danificado e com risco de desabamento. No seu interior, existia um cofre contendo importantes e sigilosos documentos de segurança nacional, que precisavam ser resgatados a qualquer custo. Militares do Paraçar decolaram a bordo de um C-130 Hercules da FAB. Durante o resgate, uma das paredes ruiu e imediatamente parte do prédio começou a desabar. Felizmente ninguém se feriu, e graças à perícia dos Paraçar todos os documentos foram resgatados e trazidos de volta ao Brasil. O armamento de dotação do Paraçar é o fuzil SIG G550 com mira holográfica, a submetralhadora Taurus CMT-12, a pistola PT-92, e para apoio, a metralhadora FN Mag.
o fuzil de precisão HKPSG-1 e o sistema portátil de artilharia antiaérea Igla 9K-38.